Meus irmãos, eu quero inicialmente expressar a minha gratidão diante de Deus pela possibilidade de estar com vocês aqui hoje. A instrumentalidade também através do Hugo, que fez o convite. E não quero, obviamente, tomar tanto tempo dos irmãos, e acho que o motivo que nós temos agora é um motivo relacionado à palavra do Senhor. E a gente precisa gastar aí tempo com ela para que ela nos fale ao coração, que eu acho que é o desejo de todos nós. Mas eu quero começar com uma pergunta, e essa pergunta tem a ver com o texto que nós vamos ler e com a exposição que será feita. Qual a possibilidade de tudo aquilo que nós fizemos aqui essa noite não ter sido recebido pelo Senhor? Essa é uma pergunta legítima. E eu pergunto novamente: qual a possibilidade de tudo que nós fizemos aqui esta noite não ter sido recebido pelo Senhor? E a gente precisa pensar muito seriamente nisso. De certo modo, o texto que foi reservado para esta noite, e que foi compartilhado até com o Hugo, se eu não me engano, é o texto de Daniel, capítulo 1. E eu gostaria que você abrisse as Escrituras lá. Daniel, capítulo 1. Esta noite eu quero falar sobre o tema firmes em uma cultura decaída. A experiência de Daniel vai nos falar sobre isso. Daniel, capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo. Todo o capítulo de Daniel 1. Eu tenho uma versão aqui que é a Nova Versão Internacional, mas como predominantemente as igrejas presbiterianas usam a ARA, né, que é a revista atualizada, então eu vou utilizar aqui a ARA no meu celular, mas estou com o meu texto aqui. Oi? A NVI, ótimo. Então eu vou ler na minha Bíblia mesmo. Muito bem. Daniel, capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego, ou Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias:
peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Obrigado, irmão. Obrigado. Nós precisamos entender um pouquinho o contexto dessa história. E ela é muito significativa para que a gente entenda os desdobramentos do capítulo 1 e a narrativa do capítulo 1. Cerca de mais ou menos 120 anos antes desse episódio que nós acabamos de ler, Deus havia dito ao povo de Judá que aquela nação, nesse momento já dividida e separada do Reino do Norte, aliás, a essa altura o Reino do Norte está no cativeiro assírio, o Reino do Sul, capital em Jerusalém, onde havia o templo de Deus, o único altar do Deus vivo em todo o universo, em toda a Mesopotâmia, em todas aquelas cidades e nações. Aquela nação, por conta dos seus pecados, estava debaixo do juízo de Deus. E essa sanção Deus estabeleceu para os judeus cerca de 120 anos antes, no reinado de um homem chamado Manassés, que foi um mau rei, que foi um rei ímpio, que foi um rei idólatra, e que, após ele, muitos seguiram os seus passos e cometeram toda a sorte de pecados cometidos por aquele rei contra Deus. E Deus, como já estava com vamos dizer assim, o seu copo de ira transbordando, ele foi impiedoso no sentido de estabelecer uma sanção sobre aquela nação pecadora. Passaram-se aproximadamente 120 anos, quando Deus então cumpre a sua palavra, e Deus nunca é tardio em cumprir a sua palavra, e ao cumprir a sua palavra leva aquele povo para o cativeiro babilônio. E os desdobramentos do cativeiro se dá basicamente pelo seguinte: havia este rei sobre o qual nós lemos aqui, Jeoaquim. Ele reinou por cerca de 11 anos em Jerusalém, e ele foi tomado como um rei vassalo de Nabucodonosor. Fato era que antes de Nabucodonosor assumir o poder naquele cenário internacional, havia um faraó chamado Faraó Neco, que era o líder e o chefe de Estado e de governo do Egito. Ele está dominando aquele momento. Ele está dominando aquela região. E Nabucodonosor, com as suas tropas, com o seu exército, captura Faraó Neco, e ele passa então a dominar não só o Egito, mas todas as nações vassalas do Egito. E Jeoaquim era um rei vassalo do Egito. Quando Nabucodonosor invade o Egito, domina Faraó Neco, e ele passa então a dominar todas aquelas regiões, inevitavelmente as nações que estavam sob o jugo do Egito passam a estar agora sob o jugo de Nabucodonosor. Mas há um problema. Esse rei Jeoaquim,
que havia jurado lealdade a Nabucodonosor, ele vai estabelecer um conchavo com o faraó Neco, que apesar de ter perdido o poder naquela região, continua governando o Egito agora como vassalo da Babilônia. E ele, juntamente com o rei de Judá, Jeoaquim, estabelece uma trama contra Nabucodonosor. E quando essa trama é descoberta por Nabucodonosor, então Nabucodonosor sitia a cidade de Jerusalém por 2 anos, não permitindo entrar e nem sair mercadorias, vetando a distribuição de água para a população de Jerusalém, exigindo rendição. Quando, na verdade, não se tem mais a possibilidade de confrontar o rei, a Escritura nos diz que Jeoaquim foge, mas é capturado e passa a ser dominado por Nabucodonosor. Na verdade, Jeoaquim é um rei arrogante, desobediente, e agora vai sofrer ainda mais as sanções do poder de Deus sobre não apenas a sua vida, mas sobre a vida de toda a nação. Entretanto, algumas pessoas importantes da sociedade de Judá, quando perceberam que Jeoaquim havia feito uma trama com o faraó Neco, eles voluntariamente se entregam. E nesse grupo, nós temos talvez as pessoas mais importantes daquela sociedade. Os conselheiros do rei, os nobres, os oficiais, os artesãos, os artífices, os líderes e homens de combate. Essa narrativa nós encontramos lá no 2º livro de Reis, capítulos 23, 24 e 25, você poderá ler com calma posteriormente. E nessa leva está Daniel com os seus 3 amigos. Ou seja, Daniel, de certo modo, ele não experimenta aquele problema do estado de sítio de Jerusalém, porque ele se entrega antes, juntamente com os nobres da sociedade. É a chamada primeira leva, por volta ali do ano 598 a.C., para o cativeiro babilônico. E nessa ocasião ocorre a maior demonstração do abandono de Deus do seu povo. A maior demonstração. Por quê? As nações tinham as suas divindades, tinham os seus deuses, às vezes não apenas um único Deus. Eles eram predominantemente politeístas, com deuses em pé de igualdade, ou enoteístas, que era aquela sociedade que tinha um Deus principal dentro de uma pluralidade de outros deuses. Havia, portanto, vários posicionamentos com relação à própria religião naquela época. E o que acontece é que estes deuses tinham altares em todos os lugares, praticamente, em que os seus súditos ou os seus servos, as pessoas que os veneravam, viviam. Mas isso é diferente em relação ao Deus de Judá. Por quê? Porque o altar do Senhor está no templo construído por Salomão em Jerusalém. Deus havia empregado o seu nome no templo de Jerusalém. E a grande demonstração de segurança que o povo tinha é de que o altar estava construído, o templo estava construído, portanto Deus era a favor da nação. Mas quando Nabucodonosor invade Jerusalém, uma das primeiras providências divinas é a destruição do templo e do altar, que é a grande mensagem para o povo de Deus. Eu os abandonei. E Deus havia dito, por meio do profeta Jeremias, que ele abandonaria o seu povo. Isso é duro e, ao mesmo tempo, cruel. Mas é a mensagem que Deus dá por meio do profeta Jeremias, contemporâneo de Daniel, que não vai para o cativeiro babilônico, porque ele é de uma população pobre que permanece na terra para lavrar e cuidar da terra. Deus havia
abandonado o seu povo, apesar da segurança que o povo tinha de que Deus estava no meio dele. Daniel, então, agora está na Babilônia, na terra dos caldeus. E as Escrituras, meus irmãos, nos afirmam, nos versos 1 e 2, exatamente a expedição de Nabucodonosor a Jerusalém. Quando, inclusive, diz a Escritura, os utensílios do templo do Senhor são confiscados e levados para os templos das divindades na Babilônia. Há uma profanação daquilo que era sagrado, uma profanação daquilo que havia sido consagrado ao Senhor, e que agora passa não mais a estar a serviço do Deus de Israel, mas passa a estar a serviço de deuses pagãos. O que havia sido santificado, o que havia sido consagrado, o que havia sido separado para a glória do Senhor, agora é removido do templo e é colocado em um outro templo, é colocado diante de outras divindades para servirem a outras divindades. Aquilo que anteriormente era a glória e o luxo do templo, agora é confisco de bens para o templo das divindades pagãs. É isso que o estado de sítio faz com o povo de Judá. O que demonstra a reprovação divina para com o povo de Judá. Só que Deus, meus irmãos, ele tem os seus caminhos, e os caminhos do Senhor são maravilhosos. Até mesmo em todo esse contexto de desgraça do povo, Deus, ele é um Deus da providência, ele é um Deus que cuida em preservar um remanescente. E as Escrituras nos falam, meus irmãos, a partir do verso 3 até o verso 7, sobre um suposto programa de treinamento do Estado babilônico. E nesse programa de treinamento, o próprio rei delega a um chefe, a um homem importante dentro do seu reinado, o chefe dos oficiais de sua corte, a tarefa de buscar entre os exilados, de buscar entre aqueles que haviam sido levados cativos para a Babilônia, e observem, não se trata apenas de judeus, nós temos pessoas de inúmeras outras nações ali também. É óbvio que a narrativa chama a atenção dos judeus, porque aqui nós temos no Antigo Testamento a história da revelação do Deus dos judeus. Entretanto, lá estavam pessoas de outros lugares, de outras culturas, com outras línguas. E o rei passa às penais informações que são extremamente importantes. E eu quero que você passeie comigo rapidinho no texto. Por exemplo, versos 3 e 4 nos apresentam o perfil dos jovens ou das pessoas que deveriam ser buscadas no meio do povo. Diz assim, sobretudo o finalzinho do verso 3, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza. Observe. Da família real e da nobreza, que é o grupo que foi na primeira leva que Daniel estava. E o verso 4 diz assim, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Você percebe que o padrão não é baixo. Aliás, eu costumo brincar como professor, dou aula para ensino médio, que assim, é claro que é uma brincadeira, ou você é bonito ou você é inteligente. Porque as duas coisas é uma aberração. No seu caso, por exemplo, você é bonito ou inteligente? Os dois. Ok, os dois. Mas observe que o perfil aqui é, olha, jovem sem defeito físico, de boa aparência, culto e inteligente, e que dominasse os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir o palácio do rei. Continue a leitura no verso 4. E aí nós vamos encontrar o conteúdo do próprio programa. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Esse era o conteúdo. Língua e literatura. E aí a gente fica muito feliz, né?
Tiago, porque é a nossa área. Né? Não foi na área de exatas que eles escolheram. Os cultos inteligentes, os de boa aparência, estavam entre os que tinham feito letras. Né? Língua e literatura. Então, observe esse ponto aqui. É lá que ele vai buscar. É lá. E o conteúdo do programa é o ensino da língua e da literatura, por uma razão. Se nós queremos absorver a cultura de qualquer povo, basta nos aprender a língua e a literatura deste povo. Isso continua até hoje. Eu agora não estou puxando a sardinha para a minha brasa, não. Mas isso é fato comprovado, inclusive pelos estudos acadêmicos. Se você quer reconfigurar a cultura de um povo, reconfigure a linguagem. Talvez você consiga lembrar de alguns episódios aqui no Brasil. Reconfigura a linguagem, que você reconfigura a cultura. Por que então ensinar a língua e a literatura? Porque Nabucodonosor queria que eles absorvessem o ser babilônico, o que significava ser um babilônico. Nós temos no verso 5, você pensa que esse negócio de bolsa é coisa só do Brasil? Não. Verso 5 diz, de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de treinamento durante 3 anos. Uma porção diária de comida e de vinho. E eles receberiam treinamento durante 3 anos. Depois disso, passariam a servir o rei. Eles ganham uma bolsa. Bolsa de estudos. Eles ganham. A Babilônia, através de Nabucodonosor, dá bolsa de estudos durante 3 anos. Eles teriam comida, eles teriam bebida, eles teriam treinamento, eles seriam preservados, eles seriam respeitados, com o objetivo de serem servidores públicos. Porque eles iriam servir no palácio do rei. Isso é uma estratégia espetacular de Nabucodonosor. Por quê, meus irmãos? Porque o número de exilados, a população de exilados era muito maior do que a população dos caldeus. Se ele cria atrito com os exilados, havia possibilidade, por causa da quantidade de exilados que lá moravam, de tomarem o poder, inclusive. Então, ele articula, e articula muito bem, para que ele mantivesse essa gente como exilado, ele continuasse tendo reis vassalos, e ele pudesse governar sobre toda aquela região. E os versos de 8 a 16 nos falam sobre a ousadia desses jovens. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe quantos anos aproximadamente eles tinham? Cada um deles? Você às vezes pensa num cara de 20 anos, né? De 21, de 22. Não. Tudo indica, por causa das informações históricas, de achados, de obras antigas que fazem menção ao costume dos povos em termos de treinamento e educação, tudo indica que Daniel e os seus 3 amigos regulavam a idade de aproximadamente 14 anos. E aí a gente teria que imaginar que, pelo programa que a gente conhece no Brasil, os 3 anos de estudos que eles fariam é para fazer o ensino médio, né? Só que se você parar para pensar no perfil que é exigido e você encontrar um rapaz, vários rapazes de 14 anos que se enquadravam dentro desse perfil, é espetacular. Até porque tem muito pai e muita mãe aí que quando fala a palavra adolescente, já vira o olho. Mas, meus irmãos, fica claro aqui que adolescente pode viver para a glória de Deus. Adolescente pode ter, claro, boa aparência, pode ser sem defeito, mas ele pode ser culto. Ele pode ser inteligente. Ele pode dominar os vários campos do conhecimento. O problema é que a gente não oferece, às vezes, a esses garotos e garotas de 14 anos o que eles precisam para ser o que a Bíblia diz. Nem mesmo nós pais. Não é porque eles não tenham capacidade e competência, é porque talvez nós tenhamos fracassado em algum momento.
ou porque terceirizamos a educação, né? Hoje se terceiriza a educação. Deixou de ser uma condição precípua da família e nós preferimos pagar para que outros façam em nosso lugar. E isso é um problema. Porque se nós não ensinamos a língua e a cultura a partir dos pressupostos das Escrituras, alguém ensinará a partir de outros pressupostos. E isso é um problema. Um grande problema. Eles são ousados, meus irmãos, porque Daniel, com os seus 14 anos, ele toma uma decisão de se manter puro. Olha. A Escritura diz que Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Eu fico imaginando com a mentalidade de alguns jovens e adolescentes hoje, e até adultos também, né? Que eles imaginariam isso como uma bênção de Deus. Imagina, olha só, está todo mundo exilado aqui. Eu sou escolhido para viver no palácio do rei. Eu recebo, Senhor. Eu vou aproveitar da comida e do vinho. Vou receber a melhor educação. Isso é graça. Não estou dizendo que não seja, mas veja que Daniel, ele tem uma outra perspectiva. Ele não entende que nestas coisas estão a bênção do Senhor, mas sim em manter-se puro apesar das coisas oferecidas. Ele se mantém santo. Ele toma a decisão com os seus quase 14 anos, ou 14 anos aproximadamente, de se manter puro. Ele se mantém puro, que é um conceito bíblico para santidade. A ideia de pureza na Bíblia tem a ver com santidade. E Deus é bondoso para com eles, com os 4, porque eles caem na graça de Aspenaz, no sentido de que eles conquistam a simpatia de Aspenaz. E Aspenaz ouve o argumento dado por Daniel, e Aspenaz se submete ao argumento de Daniel com provas cabais de 10 dias de treinamento, comendo aquilo que eles haviam proposto, e não aquilo que o pessoal do rei havia ou propusera. Então Deus é bom para com eles, no sentido de que eles também estão prontos a manterem-se puros e firmes diante do Senhor. Puros e firmes diante do Senhor. E aí as Escrituras terminam neste capítulo dizendo que Deus, atendendo o desejo de Daniel, abençoa não somente a ele, mas os seus amigos com relação à própria aparência, porque diz a Escritura que eles se alimentaram de legumes ou de vegetais, não é? Dava vegetais, como diz o finalzinho do verso 16. E Deus os abençoou, de maneira que, após aquele tempo de treinamento, eles são chamados a uma entrevista. Ninguém menos do que o rei os entrevista. E qual é a constatação do rei? Que não há ninguém como eles em todo o reino. A essa altura eles já devem estar com os seus 17 anos. Porque ao final dos 3 anos que eles são entrevistados, eles passam aí pelo exame final, não é? O Exame Nacional do Ensino Médio da Babilônia. E eles são aprovados com louvor. Isso nos leva a pensar, meus irmãos, e aí é o ponto que eu quero me debruçar um pouco com vocês nesses próximos minutos, é que apesar de toda a hostilidade que aquele lugar representava à fé judaica, e até mesmo a tentativa de modificar a identidade desses 4 jovens, porque lhes foram dados nomes diferentes. E aqui repousa um ponto extremamente importante, porque qualquer nome hebraico que termina em El, como o caso de Daniel, ou em Ias, como o caso de Ananias, Azarias, conforme o nosso texto aqui, fazem referência a Deus, o Deus do povo de Israel. Então você tem Misael e Daniel, e aí você tem também Azarias e Ananias. Portanto, observe que em seus nomes estava impresso o Deus a quem eles serviam, mas os seus nomes foram mudados.
E é interessante que os seus nomes foram mudados por nomes das divindades babilônicas. Por exemplo, Beltesazar. Uma possível tradução seria aquele que adora Bel ou Baal. Ananias passou a chamar-se Sadraque, que poderia ser alguma coisa ligada a servo de Marduk, uma junção, numa formação de palavras ali do nome. Misael, Mesaque, mesma referência a Marduk. E Abednego, que talvez seja o mais emblemático, porque a palavra Abed significa servo, e Nego era um deus da Babilônia. Então veja que imediatamente muda-se os nomes, porque mudando a identidade deles, mudando a perspectiva cultural deles, mudando os aspectos religiosos deles, eles poderiam se deixar levar pela cultura babilônica. Mas é interessante que depois de 3 anos, sendo chamados pelos novos nomes, eles se mantiveram íntegros diante de Deus. E não teve língua e nem literatura que fossem capazes de removê-los da presença do Senhor. Eles se mantiveram firmes. Eles foram testados. Eles foram provados. Eles viveram um contexto de hostilidade à fé. Mas não aquela hostilidade frontal no sentido de ser bélica, no sentido de tirar a vida, mas de mudar a maneira de pensar, que é o meio pelo qual hoje esse sistema chamado mundano opera no meio da sociedade. Ele não nos ataca, nós não somos perseguidos, no sentido de que a nossa sociedade brasileira e a igreja no contexto da sociedade brasileira não sofre perseguição física, como outros países. Porque aqui nós temos uma perseguição velada, que é aquela que vem pelos sistemas de pensamento para nos ensinar a pensar de um modo como Deus não legitima. É a guerra cultural. É a guerra cultural. A cultura a serviço desse sistema que altera a nossa mentalidade e que muitas vezes nos leva a imaginar que a rota que nós estamos tomando é a rota que agrada a Deus. A rota que agrada a Deus. E aí, a pergunta inicial feita é: você parou para pensar na possibilidade de tudo que nós fizemos aqui não ter tido validade, não ter sido recebido por Deus? Por que eu fiz essa pergunta? Começo a responder agora. Porque, meus irmãos, o culto ao Senhor, ele é refletido no ambiente coletivo, sim, sem dúvida. Mas se aquilo que eu expresso no ambiente coletivo, ele não é a expressão daquilo que ocorreu em nossa mente, em nosso coração, não tem valor algum. Vocês colocaram o tema de dentro para fora. Só há uma ocasião em que isso pode acontecer, quando Cristo nos redimiu. E nenhuma outra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe a mínima possibilidade de você dizer assim: bom, eu vou me reformar. Porque se você se reformar, vira salvação pelas obras, e ninguém é salvo pelas obras. É por Cristo. O que eu quero dizer é que essa história de dentro para fora, ela é real naqueles que estão em Cristo. Você pode estar na igreja, eu posso estar na igreja. Mas se essa não é a realidade do meu coração, não estamos em Cristo. Aquilo ali remete à nova natureza em Cristo. Não é mudança de reboco na construção civil. Eu, antes de vir para cá hoje, estamos terminando uma reforma em nossa casa. Então, eu estava com um pedreiro lá. E aí o pintor, na semana retrasada ou passada, ele havia dito para mim que ele não tinha como emassar uma determinada parede porque ele descobriu que tinha umas partes ocas. E eu falei: então não mexe com essa parede, quando o pedreiro vier, e eles só estão trabalhando no final de semana, eu vou pedir para ele fazer o levantamento e tirar e resolver o que tem que resolver. Muitas vezes é isso que a gente faz, a gente só muda reboco. Mas a gente não resolve o problema da infiltração. Se você só muda reboco, é uma questão de tempo para a infiltração aparecer de novo. E aí a gente vai ficar mascarando, a gente vai ficar demonstrando uma coisa que a gente não é,
mesmo na coletividade. Por quê? Porque Cristo não é tudo em mim. Porque Cristo não é tudo em todos. E aí, se eu prego, se você canta, se você toca, se você levanta as mãos, se você fecha os olhos, mas isso não é fruto de algo que ocorreu em Cristo, no nosso coração, que valor tem? Nenhum. A questão de Daniel aqui não é que ele tomou a decisão, bom, a partir de agora eu vou ser fiel a Deus. Não, ele era fiel a Deus. O que ele fez foi manter-se fiel a Deus. Ele se manteve fiel a Deus. Porque a graça operante estava agindo na sua vida. Ah, pastor, mas graça é coisa do Novo Testamento. Não, engano seu. Graça é coisa do Antigo. A única diferença é que a graça que nos é dada, derramada, baseia-se num Cristo que já veio. No caso de Daniel, num Cristo que viria. Anunciado desde o Gênesis, capítulo 3. Então eles sabiam sobre Cristo, sim. Só que eles criam no Cristo que viria. Como nós cremos no Cristo que já veio. E os contemporâneos de Jesus, alguns deles creram no Cristo que estava entre eles. Mas é Cristo. Sempre Cristo. Portanto, irmãos, nenhuma hostilidade à fé propagada por uma cultura decaída, como é o caso de Daniel, tem em si a capacidade de levar os fiéis a tropeçar. A cultura não tem em si a capacidade de levar os fiéis a tropeçar, por causa daquele que nos guarda. Mas se aquele que nos guarda não for, ou aquele que guarda o fiel não for o nosso guarda, porque não somos fiéis, nós seremos absorvidos pela cultura. E vamos pecar contra o Senhor. A questão toda, o eixo todo daquilo que Daniel está experimentando aqui no capítulo 1, é que ele conhecia a Deus. Daniel conhecia a Deus, meus irmãos. Lembra-se da história de Jó? Lembre-se da história de Jó. Jó era um homem temente a Deus. Lembre-se que no final de sua vida ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Quantas pessoas só conhecem a Deus por causa do conteúdo da escola bíblica dominical, mas não tem vida com Deus? Ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus na sua vida pode vir por uma questão cognitiva, de ouvir falar, ou do coração. E aí isso me faz lembrar um homem chamado Richard Sibbes, puritano do século XVIII. E ele dizia assim: muitas pessoas irão para o inferno por causa de 30 centímetros. Muitas pessoas irão para o inferno por causa de 30 centímetros. E o que ele queria dizer? Ele queria dizer que em algumas pessoas o evangelho só está na cabeça. Em outras, no coração. Dependendo da extensão do pescoço. 30 centímetros. Não é uma questão de saber sobre Deus. É uma questão de conhecer a Deus. E a pergunta é: você conhece a Deus? Eu não estou perguntando se você sabe conteúdos sobre Deus, se você lê livros de teologia sobre Deus, se você já ouviu falar muito sobre Deus. Eu estou perguntando se você tem vida com Deus. Esse é o ponto. E não estamos falando de algo impossível a adolescentes, porque aqui está Daniel, que não me deixa mentir. Ele conhecia Deus. Você conhece a Deus? Não é a mim que você tem que responder. Se existe algum impasse na sua resposta, é com Deus que você precisa resolver. Mas a resposta a essa pergunta é fundamental. Você conhece a Deus?
Deus é o amado de sua alma. Ele é de fato a razão do seu existir. Ele é, abro aspas, o objeto, fecho aspas, do seu amor. Ele é o bem mais precioso que existe. A resposta, ou as respostas a estas perguntas, irmãos, são fundamentais. E a vida eterna é esta, disse Jesus, que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a teu Filho, a quem enviastes. Nós temos um problema na língua portuguesa porque normalmente nós lidamos com o verbo saber e o verbo conhecer como sinônimos, mas não do ponto de vista bíblico. Porque do ponto de vista bíblico, quando você sabe algo, você sabe alguma coisa sobre algo, mas você não precisa ter vida com este algo, em relação com este algo. Mas quando você conhece, você entra numa relação pactual. Conhecer, na verdade, é um pacto, é uma aliança que se estabelece entre duas partes. No nosso caso, entre Deus e o seu povo. Uma aliança monergística estabelecida por ele, onde ele não entra em entendimento com nenhum de nós para perguntar se está bom para a gente. Ele simplesmente estabelece os critérios e diz: anda em minha presença e sê perfeito. Deus não vai marcar uma assembleia, uma reunião de conselho para definir se as cláusulas do pacto que ele estabeleceu está legal para a gente. Não. Deus estabeleceu o pacto. E Deus nos trouxe, ou não, ao pacto. Se nos trouxe, é porque estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, temos esperança. Se estamos em Cristo, a vida eterna nos aguarda. Mas se Ele não nos trouxe, se a sua vida é uma debandada em relação ao Evangelho, se não há testemunho cristão na sua própria existência por causa da sua maneira de pensar, por causa da sua maneira de viver, por causa da sua maneira de agir, por causa da sua maneira de falar, repense os seus caminhos. Porque no seu caso é preciso ocorrer uma mudança de dentro para fora. Se a sua condição é esta última, você precisa de Cristo. É de Cristo que você precisa. Nós vamos lidar sempre com as tensões, não é? As tensões sempre serão concretas e serão reais para nós, mas aqueles em que a divina semente foi plantada, estes se manterão fiéis. O discurso cultural, ele sempre se apresentará a nós como algo atraente e belo, mas aqueles que estão em Cristo sempre ousarão permanecer firmes na presença do Senhor, exercitando-se na disciplina da santidade. Então aqui, e eu termino, há um desdobramento. Se você está em Cristo, meu irmão, cresça em santidade. Se há pecados com os quais você tem lidado em sua vida, e pecados que você tem acariciado como se fosse um bichinho de pelúcia, abandone-os. Abandone-os. Rogue a Deus sabedoria, forças e coragem, abandone-os. Se há práticas na sua vida que não condizem com o Evangelho, abandone-as. Deixe-as de lado. Corrija os seus caminhos. Emenda os seus caminhos. Viva para a glória de Deus. Seja santo. Todos nós temos lutas e dificuldades. Todos nós. Todos nós temos espelho em casa e nos olhamos. Nós sabemos quem nós somos. Nós verdadeiramente sabemos quem nós somos. Talvez nós não tivéssemos a ousadia de compartilhar, talvez até mesmo com um amigo mais próximo, os recônditos dos nossos pensamentos.
aquelas coisas ocultas do nosso pensamento e que trariam sobre nós tamanha vergonha. Portanto, se essa é a sua realidade, abandone. Abandone para a glória de Deus. Abandone para viver para a glória de Deus. Abandone todo o caminho mau. As Escrituras afirmam: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos e volte-se para o nosso Deus, que é generoso, que é grandioso, que é misericordioso em perdoar. Então, irmão, reajuste os seus caminhos. E se você não está em Cristo? O que você precisa de Cristo? O que você precisa de Cristo? Você precisa da luz, da graça de Cristo descendo sobre você, tomando a sua mente, o seu coração e conformando a sua vida àquilo que Cristo é. É aquilo que Paulo, o apóstolo, disse, é Cristo sendo formado em nós. É o que nós precisamos, Cristo ser formado em nós para nós sermos, ou para nós nos aproximarmos daquilo que Ele é. Então, busque a Cristo. Implore o seu perdão, pois talvez ainda há, ou ainda haja, alguma esperança. Digo talvez, porque não depende de quem quer e de quem corre, mas de Deus agir com graça. Busque a Deus. Implore a Deus o seu favor. E a pergunta é, comecei com uma pergunta e termino com outra: por quanto tempo a gente deve viver para a glória de Deus? Você reparou o final do texto? Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. O capítulo 1 começa narrando com Daniel aproximadamente com os seus 14 anos. No 1º ano do rei Ciro, Daniel estava com aproximadamente 82 anos. Sabe o que significa isso? Que ele manteve-se fiel a sua vida inteira. Fidelidade a Deus não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. Haviam-se passado aí 68 anos, aproximadamente. E como é que ele permaneceu? Fiel. Firme. Servindo ao seu Deus. Amando o seu Deus. Vivendo para a glória do seu Deus. Meus irmãos, seja Deus louvado. Seja Deus exaltado em nossas vidas, que vivamos para a sua glória, enquanto aguardamos o glorioso dia em que Cristo virá para buscar os seus, em que Cristo virá para buscar a igreja, e que virá para buscar aqueles que têm satisfações no tipo de vida da eternidade. Porque não dá para a gente ter satisfação no tipo de vida do mundo e depois queremos passar a eternidade fazendo tudo aquilo que aqui no mundo a gente não quis fazer, que é louvar e adorar e viver para a glória do Senhor. Não faz sentido. Não faz sentido você querer o céu se enquanto você está na terra, você não faz aquelas coisas que, de um modo embrionário, serão feitas no céu. Como amar a Deus, viver em santidade, obedecer a sua palavra, glorificar o seu nome. Meus irmãos, Deus seja com vocês, Deus seja comigo. Que Deus nos torne idôneos para que a gente consiga servir a Deus como Ele de fato deve ser servido. Não com prazo de validade, mas por toda a vida. Seja Deus exaltado. Amém. Vamos orar. Pai de infinita bondade e misericórdia, bendito seja, Senhor, o Teu nome. Exaltamos o Teu nome, ó Deus, porque não temos, além de Ti, outro bem. Tu és o amado de nossas almas. Tu és o nosso Senhor. Em Ti nós nos alegramos. Em Ti temos vida e paz. Senhor, sê propício a nós. Muitos de nós, ó Deus, estamos em estado de confusão.
diante daquilo que a tua palavra nos ensina e diante daquilo que o mundo propõe. Senhor, estenda a tua graça sobre os confusos. Tire-os, ó Deus, do estado de confusão. Faze-os ver, Senhor, aquilo que a tua palavra claramente revela, para que vivam, Senhor, com dignidade na tua presença, para que vivam com dignidade o Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, há fracos aqui, há pessoas com dúvidas, há pessoas talvez até incrédulas. Pedimos que a tua palavra, nas mãos do teu Espírito, opere poderosamente, dando a cada um a porção devida. Salvando aqueles, ó Deus, pelos quais o teu Filho morreu e edificando aqueles que já são teus. Transformando-nos cada dia à imagem do teu Filho, para que sejamos, ó Deus, instrumentos da tua glória. Te louvamos, Senhor, te agradecemos e pedimos o teu favor sobre a vida desses jovens, sobre a vida desta igreja, sobre a vida da liderança desta igreja. Que o teu povo aqui experimente o poder da tua palavra e o poder do teu Espírito, e que isso reflita numa vida digna do Evangelho de Jesus. É nossa oração em Cristo. Amém.